E é com muita alegria que a gente recebe o pastor Roberval como o nosso primeiro preletor da nossa conferência sobre o tema Discipulando a Família, né? A gente vai meio que espalhando, né? Discipulando a família, discipulando a igreja local, discipulando as nações. E nós vamos então começar pela parte mais importante. Porque Deus não criou as nações, Deus criou uma família primeiro, não é verdade? Verdade. Então, o homem é primeiro marido do que pai, e o homem tem que cuidar primeiro da sua esposa. Inclusive, esse é um critério lá para ser pastor, lá em 1 Timóteo 3, que governe bem a sua própria casa. Amém? Então, eu queria convidar aqui o nosso diácono Fagner para fazer uma oração pelo nosso pastor, e em seguida o pastor, o senhor fique à vontade. Ok. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu te louvo, Deus, por esse momento tão importante que estarmos aqui, ó Deus, te louvando, te engrandecendo, abrindo essa conferência missionária. Quero te pedir pelo pastor Roberval, que teu Espírito Santo, Deus, esteja com ele, que tu fales através do teu servo, e que a igreja, Deus, possa estar atenta nesse aprendizado tão importante que é o discipulado. É isso que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão. Tá certo. Boa noite, irmãos. É um privilégio grande estar aqui com vocês, viu? Privilégio grande, uma responsabilidade grande. O pastor Kleber não está aqui, né? Mas o pastor Igor já me explicou, saiu para dar uma descansadinha precisa. Pessoal, o envelhecer é fantástico, que ele traz... eu sempre digo que é uma caixinha de surpresa, né? O envelhecer é uma caixinha de surpresa. Traz coisas maravilhosas e algumas a gente se assusta quando depara, né? Mas alguém já me disse, mas envelhecer é um privilégio para poucos. Nem todos têm esse privilégio. Então, independente da surpresa, seja grato. Então, eu tenho levado assim adiante. Um momento como esse, você está com o Igor aqui, né? Eu estou tentando me acostumar a chamá-lo de pastor. É fantástico, porque, como ele disse, há 20 anos atrás, ele estava lá correndo dentro do templo junto com meus filhos. O tempo passou, ele evoluiu, e eu venho acompanhando sempre na paralela, né? E agora tenho ele aqui como liderando a igreja. Hoje o pastor Kleber não está aqui, mas a igreja está em boas mãos, está nas mãos dele. Beleza. Isso é um dos privilégios de envelhecer, né? A gente ter essas coisas. Agora, pastor Igor, essa sequência que vocês fizeram da evangelização, não sei se foi propositadamente, mas vocês fizeram certo. Porque para evangelizar, tem que começar pela casa, pela sua família, tá? Aí você vai evangelizar o resto do mundo. Quando alguém diz que, quando Jesus disse, começando em Jerusalém, por que Jerusalém? Era onde eles estavam, comecem por aqui. Mas o meu Jerusalém é a minha casa, a minha casa. Então eu sempre tenho que pensar nisso. O meu Jerusalém, a minha Jerusalém é a minha casa. Então, a minha evangelização deve ser a partir da minha casa. Vamos lá, irmão. Não, volta um pouquinho. A outra? Aí. Minha companheira, né? Minha companheira, nós temos 36 anos de ministério e sempre onde estava um, estava outro. Hoje, infelizmente, eu estou sozinho aqui, mas antes de eu sair de casa, ela falou, manda o link para mim, dá mais um toque. A minha esposa, nesse momento, está sendo tratada de um câncer, né? Ela está com câncer nos seios. Na próxima semana, com a graça de Deus, ela conclui a última quimioterapia. E eu estava falando com as irmãs no tempo de oração ali. A quimioterapia deixa a pessoa muito debilitada. Eu já tinha ouvido falar demais de quimioterapia, mas eu não tinha ideia do que é que uma quimioterapia faz no corpo do ser humano.
E uma das coisas que eles nos mais falam para nós lá na liga é: fica tranquilo que quimioterapia não mata. Não mata. Fica tranquila. Porque há momentos que a gente acha que a pessoa vai morrer. É incrível o negócio, né? Então, minha companheira não está comigo presente, mas ela está assistindo. Amada, beijão para você via internet. Te amo. Segue. Irmãos, aqui em Atos 1 e 8, Atos 1 e 8. Foi o último momento que Jesus Cristo estava pisando aqui na terra, juntamente conosco. A partir daqui, ele subiu ao céu. E aqui nós temos a última fala dele com os seus discípulos. A última fala. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. O que é que vocês vão fazer a partir de agora? Vocês vão contar o que vocês viram e o que vocês viveram. É só isso. Quando o Railber esteve aqui pregando, é incrível o tema que ele desenvolveu. Por onde eu ando por aí, eu sempre começo com esse versículo. Porque eu não vou fazer hoje aqui nada mais, nada menos do que contar minha história para vocês a partir do momento que Cristo entrou na minha vida. É só isso que eu vou fazer hoje à noite, tá? É só isso que eu vou fazer. E é o que eu tenho feito por aí. Eu, como missionário, não tenho feito outra coisa. Eu tenho contado da minha história a partir daquilo que Cristo fez na minha vida. E com isso, o Espírito Santo tem salvo pessoas da condenação do inferno, como ele fez comigo. Eu sempre digo para todo mundo, eu era um jovem, quando alguém trouxe Cristo para mim, eu estava com 19 anos, eu ia completar 20 anos. Eu sou apaixonado pelo evangelismo de casa em casa. Estudo bíblico no lar, eu sou apaixonado, porque foi assim que eu me converti. Eu tinha aversão a crentes. Eu tinha aversão à igreja. Eu não queria papo com crente, eu não queria entrar num templo, mas de jeito nenhum. Não entrava. Mas um amigo me convenceu, pela amizade que ele tinha comigo, a estudar a Bíblia. Roberval, tu é um cara inteligente e tal, pá. Então, vamos estudar a Bíblia comigo? Porque eu vou te dar a oportunidade de só nós dois, você me questionar a respeito dos crentes, que eu sou crente, a respeito da Bíblia. Só nós dois. Vamos estudar? Eu falei, vamos. E começamos. Só nós dois. E ele foi me convencendo ponto a ponto de que a Bíblia, que eu achava que era uma manipulação através da história criada pelo homem, ele me provou que isso aqui é a palavra de Deus que tem perdurado através da história da raça humana. Tão pura, tão verdadeira quanto quando ela foi escrita. E depois, irmão, vocês não têm ideia do desespero que eu tinha, de medo de morrer. Eu tinha muito medo de morrer, porque eu tinha certeza que eu não ia para o céu, e eu não queria ir para o inferno. Eu acreditava no inferno. Mas eu imaginava que tinha uma saída. E ali, naquele estudo, ele me provou que eu podia ter certeza da minha salvação ainda vivo. Porque o pessoal conta para a gente, por aí, que você só vai ter certeza da sua salvação quando você chegar diante de Deus.
Aí Deus vai conversar contigo, vai te avaliar, não sei o quê, aí é que ele vai dizer, ó, esse aqui vai para o céu e esse aqui vai para o inferno. Eu sabia que eu não era boa peça. Eu não era. E eu sabia que os meus atos não iam me levar para o céu de jeito nenhum, mas que me levaria para o inferno. Aí quando ele me provou na Bíblia que eu podia ter certeza da minha salvação ainda vivo, foi tudo que eu queria ouvir. E que se eu aceitasse Jesus como meu Salvador e confiasse a minha salvação a Ele, Ele iria me encontrar naquele dia e que eu ia viver o resto da minha vida só esperando esse momento, mas que a minha salvação era segura. Você quer? É tudo que eu quero, cara. É tudo que eu quero. Ele falou, então, vamos nos ajoelhar aqui, vamos orar e você vai entregar sua vida para Jesus. Está feito. Nos ajoelhamos ali, beleza. Aí, beleza, né? Mas ali não mudou nada, né? Aquele Roberval que tinha versão a crente, a igreja, não mudou nada, estava do mesmo jeito ali. A única coisa que mudou é que eu não tinha mais medo de morrer. Vocês não têm ideia de que alívio foi aquilo. Que sensação gostosa, que sensação maravilhosa. Ele disse o seguinte, Roberval, é o seguinte, agora, a gente vai continuar o estudo aqui, né, porque você precisa aprender mais legal. Aí quando foi na outra semana que ele veio me falar de que eu precisava confessar o meu Salvador diante dos homens. E que eu precisava ir lá no templo, e lá ia ser a minha confissão pública de que era a minha primeira confissão pública, era eu confessar diante de todo mundo lá de que eu tinha entregue a minha vida para Jesus, tinha confiado nele como o meu único e suficiente Salvador. Eu digo, tem que ir no templo? Tem que ir no templo. Aí ele pegou lá, o que Jesus falou aqui? Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai. Meus irmãos, faz 49 anos. Há 49 anos atrás, ninguém andava com Bíblia na rua, não. Você não via ninguém com Bíblia na rua. Se alguém aparecesse com a Bíblia na rua, eu já sabia que era um crente daqueles bem radical. Aí ele já chegou e disse, agora tu precisa conhecer a Bíblia. Aí ele já trouxe uma Bíblia e me deu uma Bíblia de presente, agora tu vai ler a Bíblia. Aí eu comecei a ler a Bíblia, eu fiquei fascinado pela leitura da Bíblia. Fiquei fascinado, comecei a ler. Agora, domingo eu venho te pegar aqui e a gente vai para a igreja. Legal. E aí começou a minha história. Tá? Meus irmãos, a partir daí eu não tenho feito outra coisa. Contar a minha história do que Jesus fez na minha vida. Tá? E com isso, muita gente salva. Encontrei muita gente que estava desviado dos caminhos do Senhor, que voltou para os caminhos do Senhor, porque eu também me desviei. Quando a Bíblia diz que o cachorro voltou para o seu próprio vômito, eu sei o que é isso. O que é um cristão salvo, lavado pelo sangue de Jesus, voltar para a lama do pecado, eu sei o que é isso. Quando ele diz que a porca lavada voltou para a lama, eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E eu tenho encontrado muitos irmãos lavados pelo sangue do Cordeiro nessa condição. Cachorro comendo vômito e porca lavada no lamaçal. E o meu testemunho, a minha história, tem tirado eles de lá. E eles têm firmado para frente. Porque quando Deus me firmou, como Davi disse, que ele me tirou do lamaçal do pecado, que ele colocou meus pés na rocha e me firmou, eu olhei para frente e nunca mais eu caí. Isso faz mais de 43 anos que eu estou firme na rocha. E a minha rocha é Jesus Cristo. E eu digo para os colegas que estão na lama do pecado, cachorro comendo vômito, o que o Espírito Santo fez na minha vida pode fazer na tua. Só depende de você. Só depende de você. Meu testemunho. A nossa história, irmão, vamos lá.
Há 36 anos atrás, em Tabatinga, no Amazonas, nós iniciamos o nosso ministério. Na época, nós éramos só 3. E Nilber, que hoje é pastor na igreja, na PIB de Mauá, em São Paulo, é essa criança com 2 meses de idade que nós levamos. Então, levamos Elber, Livane e Nilber com 2 meses de idade. Aí começou. Vai lá. Em Tabatinga, nós demos continuidade à vida de um missionário que tinha passado 42 anos naquela região. Nesses 42 anos, esse missionário fundou essa igreja em Tabatinga, na cidade de Tabatinga. Essa igreja aí era para os ribeirinhos, os mestiços. E dá um toque aí, irmão. Isso aqui é uma comunidade de índios ticuna. Ele fundou 12 igrejas em 12 vilas entre os índios ticuna. Os índios ticunas, lá no Alto Solimões, eles vivem em pequenas comunidades como essa. Por quê? Porque o ticuna ele não é nômade. Ele fixa a residência e dali ele só sai morto. Então eles fazem pequenas comunidades porque ali ele caça, ele pesca e ele planta para sua autossubsistência. Então, esse missionário tinha 12 igrejas entre os índios e aquela lá na vila, e eu, saindo do seminário, fui dar continuidade ao ministério desse homem. Toca aí. Como estratégia, nós fundamos um centro de treinamento para os líderes ticuna. Como eram 12 igrejas espalhadas nos rios e igarapés, eu escolhi um ponto bem no meio, era metade da viagem, e construímos esse Instituto Bíblico. E pelo menos uma vez por mês nós íamos lá, e eles vinham, a liderança, para ser treinada. A liderança dentro da igreja ticuna, todos, quer dizer, não todos eles, a maioria falava português, né, e já sabiam ler. E eu selecionei os 4 melhores, que dominavam melhor o português, para serem os meus tradutores, né. Eu passei 4 anos nesse ministério e a única frase que eu aprendi em ticuna era dizer: Tiamã, Tiataia, eu estou com fome. Foi só... Ah, não, tá bem. No mãe, Patué. Bom dia, meus irmãos. Só essas 2 frases. Passei 4 anos lá, fazendo ministério. Então, irmãos, isso aqui foi uma estratégia que nós fizemos para dar o treinamento para a liderança da igreja. Toca lá. Também nós fazíamos a evangelização entre os ribeirinhos e... Acho que se apagar essa luz não vai dar uma qualidade melhor? No slide. Aí. Tá. Tem como apagar? Aí. Meus irmãos, então nós evangelizávamos os ribeirinhos. E nós fizemos também em Tabatinga um centro de estágios para quem amasse missões. As pessoas iam para lá. Aqui, esse pessoal, essas 3 moças, são 3 seminaristas que estão passando um período com a gente aí. Aí a gente pegava esse barco e ia aí pela beira do rio, que essa palavra ribeirinho é pessoas que moram na beira do rio. Ribeirinho significa pessoas que moram na beira do rio. Evangelizar o rio ribeirinho. Nesse tipo de barco aí, para ir até onde os índios ticuna estavam, você levava 12 horas descendo o rio para chegar lá. Mas quando você ia voltar, você vinha contra a correnteza do rio, então levava 24 horas. Então, só para você ir lá e voltar era 36 horas. Dá um toque aí, irmão. Mas acontece que lá tinha uma parceria entre as missões nacionais e esta missão aqui, a BWE, a missão americana,
que aí está escrito Associação dos Batistas para a Evangelização do Mundo. Então, nós tínhamos uma parceria com eles, e eles tinham 2 hidroaviões desses. Então, e eles tinham 2 pilotos que também faziam a evangelização juntamente conosco. Quando nós íamos fazer o treinamento, eles iam com a gente, tá? Então, neste avião, o que a gente demorava 36 horas de viagem, a gente gastava 45 minutos indo, 45 minutos voltando, tá? Então, era assim, fantástico. Então, foi uma das ferramentas que nós usamos em nosso ministério, tá bom? Aí ia eu, Nelly, as crianças, ia todo mundo aí dentro, leva para todo mundo. Periodicamente, quando os meninos estavam de férias, ou se tivesse um feriado imprensado, eles iam comigo, para entre os índios, porque os nossos filhos amavam estar entre os índios, nesse período que a gente estava lá evangelizando. Próximo. E também, a gente fazia a evangelização nas estradas, nas florestas. No Amazonas é comum as estradas que a gente chama de estrada vicinal. Eles abrem umas picadas no meio da selva amazônica para ela ser colonizada, né? Para os moradores habitar. E o pessoal vai lá e habita, sem luz elétrica, sem nada, né? Mas lá, como tem muito rio e igarapé, então tem água potável e tem muito peixe e muita caça. Aí eu pegava essa moto e ia evangelizar esse povo aí também. Era um dos ministérios que eu fazia. Segue aí. E com isso veio resultados, né? Que nós temos batismo do igarapé. Vai, irmão. Aqui nós temos um batismo aí no Rio Solimões. Esse aqui é um batismo entre os índios Ticuna. Né? Esse pessoal que está aí, meu irmão, tudo é índio. E a maioria é crente, hein? Esse pessoal que está aqui, a maioria é crente. E nós estamos realizando o batismo aí. Segue. Agora, um dos maiores desafios que eu tive na minha vida, Robert Val, foi o equilíbrio entre ministério. Tá? O ministério fora de casa e o ministério dentro de casa. Não foi fácil, tá? Por quê? Eu estava fascinado pelo ministério lá fora. Meu Deus, que fascínio, fascinado. Isso me esgotava fisicamente, mas não me esgotava emocional. Então, moral da história, quando eu voltava para casa, voltava só o pó, cansado, né? Cansado. Então, chegou um momento, eu tive uma estafa física, de tanto estar envolvido com tudo isso que eu mostrei para vocês aí. Ainda tem coisa aí que retiros, um monte de coisa que não dá para mostrar. Então, eu precisei buscar um equilíbrio entre o meu ministério, o ministério fora de casa e o ministério dentro de casa. Igor, aqui está um desafio, mano. Quando a gente ama a causa de Deus, tem que ter muito cuidado para não amar mais do que a nossa família, viu, mano? Amar a causa mais do que a razão, que é a nossa família. Preciso buscar equilíbrio. Segue aí, irmão. 3 anos depois, nasceu mais uma criança, né? 3 anos depois. Essa foto aqui eu sempre uso quando eu estou levando desafios, convidando pessoas para ir para o campo missionário. Porque quando eu fui para o campo missionário, eu levei 3, e tem gente que tem 1, tem medo de levar. Tem 2, tem medo de levar. Cara, eu fui com 3. Né? E uma criança de 2 meses no braço. E eu era sustentado 100% por oferta. Como era que era feito o meu sustento? Eu abri uma conta no banco, e quando eu estava num momento como esse aqui, eu dava para cada um que estava no culto o número da minha conta. E eu dizia o seguinte: se Deus tocar no teu coração e você quiser ser meu parceiro no meu ministério, tu deposita na minha conta. E fui embora. Aquela igreja que vocês viram, que eu assumi, aquela igreja me dava meio salário mínimo.
Era o que ela podia me dar. A igreja que me enviou não me dava nem meio, me dava um quarto de um salário mínimo. Então, eu saí para o campo com 75% de salário mínimo. O resto era tudo pessoas que depositavam na minha conta. Mas deu tão certo que 3 anos depois eu tive mais um filho. E eu ainda digo, mas deu tão certo que está tudo vivo, rapaz. E eles estão fazendo menino. Então eu falei o seguinte, mano, se Deus está te chamando, vai-te embora, vai-te embora, vai-te embora, tá? Vai-te embora. Deus está te chamando, Ele supre e Ele cuida, tá? Eu sempre digo, quando Deus chama, Ele capacita e Ele supre. Vai. O que tu vai encontrar pela frente eu não sei, só sei que tu vai romper e vai embora, tá bom? Segue aí. O tema hoje é discipulando a família. Atos 1 e 8 já falei, mas o que ele pede mesmo é: vocês serão minhas testemunhas. E uma das coisas que eu fiquei pensando, como é que ele pegou aquele grupinho de leigos, ninguém entendia nada de nada, não levou para treinamento, não levou para seminário, não levou para nada. Ele falou: vocês só vão fazer uma coisa: ser minhas testemunhas. Acabou. Só isso. Meu irmão, você está pronto. Eu tenho que ir para seminário, tenho que fazer estudo bíblico, não tem que fazer nada. Você tem certeza da tua salvação? Tenho. Está pronto. Quiser ir comigo? Depois eu vou falar de minha ida para o Amazonas. Tá. Depois eu venho convidar o pessoal para ir para o Amazonas comigo aqui, tá? Está tudo pronto. Dia 25 deste mês, eu estarei indo para o Amazonas, vou passar 30 dias lá com os ribeirinhos. Sabe? Lá onde não tem nada. Se alguém quiser ir comigo, dia 25 é o voo que eu estou indo, hein? Já estou avisando. Depois eu volto aqui para dar mais detalhes. Vamos lá, irmão. Mais um. Meu irmão, falando sobre família, Noé é o meu herói bíblico. A maioria dos crentes tem um herói bíblico. Roberval, qual é teu herói bíblico? Noé. Meus irmãos, quando eu descobri a história de Noé, eu fiquei fascinado. Sabe por quê? Noé viveu no pior momento da história da raça humana. No pior momento da história da raça humana, quando o negócio estava totalmente bagunçado, Noé viveu. Hoje, nos dias de hoje, nós temos cristãos dentro das nossas igrejas que estão casando e não querem ter filhos. Por que não querem? Trazer filho para esse mundo do jeito que está, mas de jeito nenhum. Eu vou me ferrar sozinho, não vou trazer filho para se ferrar junto comigo, não. Não vou ter filho, não. Que é isso, irmão? Esse nosso mundo aqui está uma maravilha para viver e para criar filho, rapaz. O ruim foi na época de Noé. Lê a Bíblia na época de Noé. E a Bíblia diz que Noé, Deus disse: entra na arca, você e toda a tua família, toda. Noé não perdeu um. Ele salvou toda a família dele. Aí, quando eu conheci a história de Noé, eu falei: se Noé pôde fazer, eu posso também.
Noé é um homem igualzinho a mim, ele não tem nada melhor do que eu. Se Noé conseguiu salvar a família dele, eu vou conseguir salvar a minha também. Meus irmãos, eu fiz o meu alicerce em cima disso aí. Noé é um homem pecador igualzinho a mim, com as mesmas fragilidades que eu. Noé conseguiu. A razão de Noé ter salvo toda a sua família. Gênesis 6 e 9. Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Eu falei, agora pegou o negócio, porque eu vou ter que andar com Deus também. Se eu quiser salvar a minha família, eu vou ter que andar com Deus também. E como é que a gente anda com Deus? Aqui, ó. Você quer andar com Deus? Leia isso aqui todo dia. Feliz é o homem que tem a sua alegria na lei do Senhor. E nela ele medita de dia e de noite. Quando você for dormir, você lembra das melecas que você fez. Meu Deus, como eu falhei hoje. Aí você confessa. Você confessa todas as melecas que você fez durante o dia, porque você não foi perfeito. Você errou em muita coisa que você quis acertar. Mas um dia, eu lendo a Bíblia, eu vi Paulo dizendo, miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu falei, ô Paulo, é nós dois, é nós dois, colega. Mas ele disse, graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo disse. Eu falei, ô Paulo, graças a Deus por Jesus Cristo. Aí você dorme. De manhã você pensa, hoje eu vou acertar. Aí você faz o devocional e sai para a batalha. E durante o dia você fica pensando. Nela você medita de dia e de noite. Esse é o caminho. Tá? É o caminho. Porque, irmãos, ninguém conhece Roberval melhor do que a minha esposa e os meus filhos. Para conhecer Roberval melhor do que a minha esposa e os meus filhos, só o Espírito Santo. Vocês não têm ideia de quem é Roberval, mas a minha esposa, ela não tem ideia não, ela sabe quem é Roberval. Os meus filhos sabem quem é Roberval. Então, andar com Deus, confessar seus pecados e seguir adiante. Toca lá, irmão. A fórmula para salvar a família. Você quer salvar a tua família? Está aqui a fórmula, ó. Essa fórmula foi dada lá nos primórdios da raça humana. Deuteronômio 6, de 4 a 7. O Espírito Santo usou Moisés para dizer isso aqui. Ouça, Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordenam estejam no teu coração. Tem que estar no teu coração. Tem que estar no teu coração. Se tiver no teu coração, o que é que você vai fazer? Ensina-os com persistência aos seus filhos. Meus irmãos, você sabe o que é persistência?
É você faz, e 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 você não desiste. Porque quando esses meninos chegarem na pré-adolescência para a adolescência, o bicho pega. Você já falou 350 vezes para o menino, e ele, quando chega na pré-adolescência, na adolescência, quer fazer diferente. Oh. Aí você diz, mas eu já te falei. Não, senhor, vou continuar te falando. Eu vou continuar te falando. É isso que é persistência. É isso que é persistência. É não desistir. Não desista do teu filho. Não desiste do teu filho. O Espírito Santo, junto contigo, vai te abençoar. Dá um toque aí, irmão. Oi? Ensinando-os andando pelo caminho. Você vai andando com teu filho e você vai ensinando. Ele diz, tu vai ensinar ele andando pelo caminho. Anda com o teu filho. Para onde você for, você vai ter oportunidade de fazer ensinos diretos, aplicando. Dá um toque aí, irmão. Olha aqui, ó. Aqui eu estou fazendo missões. No Rio Urubu, Itacoatiara, no Amazonas, 1998. Esse era um barco que a missão me deu para eu fazer ministério, porque aí a gente tinha uma igreja na cidade de Itacoatiara e tinha 4 congregações no Rio. Aí o seguinte, quando tinha feriado, final de semana, eu pegava o pessoal da igreja e nós íamos para as congregações. Vocês estão vendo que ali embaixo tem um monte de rede armada, ó? Para dormir aí. Mas quem ia comigo? Minha mulher. Ó a setinha lá. Onde está minha mulher ali, ó? Está eu ali, ó. Aí, a primeira seta é a Livane, a segunda seta é o Nilber, a terceira seta ali é o Elber, e lá atrás tem um menino deitado de cabeça para baixo assim, ó. É o Railber. É o Railber. Está todo mundo direito, Railber está lá de cabeça para baixo, ó. Não é mole não, mas está aí na pegada, entendeu? Dá um toque. Os anos passaram, aqui em 2001, aonde estava Roberval com a família dele, sul de Minas Gerais. Cambuí, sul de Minas. Está lá minha mulher, está lá o Roberval, ó. Está lá a Livane, está lá o Nilber, está lá o Railber e o Elber. Está todo mundo aí, entendeu? Aonde tivesse um, estava tudo, irmão. Aonde tivesse um, estava tudo. Não tinha esse negócio, só vai eu e a mulher. Só vai eu, não. Ou ia todo mundo ou não ia ninguém, entendeu? Primeiro era eu e os meninos, bora. Mais um toque. E aí é o seguinte, pássaros são criados para voar. E filhos são criados para quê? Para casar, meu irmão. Irmã, você tem que estar... É uma meninazinha? Uma menina. Já está orando pelo marido dela? Pelo amor de Deus! O pior é que o marido dela está correndo aqui dentro já, porque... É sério! Quando você vê um moleque correndo aqui com 4, 5 anos, fica de olho nele. Mulher, a coisa que mais tem que orar é pelo marido, porque se o marido não cuidar da nossa filha, nós estamos na roça.
todo dia, a partir de hoje, você ora, Deus, tem misericórdia da minha filha e me dá um dos teus filhos para casar com a minha filha, mas um dos teus filhos que preste. Porque até Deus tem filho que não presta. Entendeu? Deus, tem misericórdia de mim. Primeiro tu pede misericórdia de ti. Porque se a tua filha casar mal, tu vai sofrer, que tu não tem ideia. Entendeu? Então a hora de começar a orar é agora, irmã. E quando tu vê um moleque correndo aqui, tu fica de olho. Deus, tem misericórdia de mim. Ele está correndo aqui dentro já, hein? E eu espero que seja, tá? É sério. A gente tem que orar. Orar pelos os cônjuges dos nossos filhos. Entendeu? Então, mais um toque. A minha Livane. Livane tem 15 anos de casada com Humberto. Escaba aqui, E tem 2 filhos, o Pedro e a Isabela. Ontem nós passamos o dia lá, almoçamos, passamos a tarde, coisa maravilhosa. Vocês não têm ideia, irmãos, o quanto que eu agradeço a Deus pelo Humberto. Porque o Humberto, ele pegou a parte mais frágil do meu corpo, que é a minha filha. Mas ele trata com uma dignidade que vocês não têm ideia. Entendeu? Esse cara mora no meu coração por causa disso, porque ele cuida bem da minha filha. Toca aí. Agora, Humberto e Livane estão criando os filhos dele aonde? Olha aqui. Eles estão num pequeno grupo aí. Onde está o Pedro ali, Onde está o Pedro? Está lá, no pequeno grupo. Toca aí, irmão. Elber está casado há 14 anos com a Isla. E tem 2 filhos, a Elisa e o Elias. Dá mais um toque. Elber e Isla aqui no pequeno grupo. Olha o Elias, bem pequenininho, aliás, a Elisa. Onde está? Olha aí, Olha onde é que está. Não deixem os filhos de vocês para trás. Homem, não deixa a tua mulher, rapaz. Eu sempre digo, por que Satanás pegou Eva e tchan no ouvido dela? Por quê? Adão estava trabalhando. Adão estava fazendo o que Deus mandou, cuidando do campo, e deixou a mulher. Se a mulher estivesse do lado dele ali, eu queria ver se Satanás ia encostar. Não encostou. Mas você deixa a tua mulher dando sopa, Satanás chega lá e no ouvido dela. Deu mole. Não pode. Segue. Onde está o Elber aí, Elber hoje está entre a nova geração dos pastores de Natal. Está aí, Companhias maravilhosas, de boa, só me dá alegria, entendeu? Mas se você for lá na igreja deles, você vai, quem está lá? A Isla e os 2 meninos. Um toque. Nilber está casado há 9 anos com Priscila. Filhos, Penina, Laila e Lina. Ele é o pastor auxiliar da primeira igreja batista em Mauá. Dá um toque. Ele esteve aqui recentemente e ele estava pregando aonde? Na igreja Dunas. Ele, graças à misericórdia de Deus, ele está sendo bastante convidado para pregar por aí. Dá mais um toque. A esposa dele, a Priscila, faz parte do Ministério de Louvor. Olha aí, a pequenininha onde está. Compraram um microfonezinho de brinquedo e a menina louva junto com a mãe no Ministério de Louvor. Olha aí, Essa menina vai ser o quê quando crescer? Mais um toque. Railber, que esteve aqui. O Railber está casado há 6 anos com a Kelly. Tem a Ariel, que estava aqui conosco, e ele está no seminário Palavra da Vida. Dá mais um toque. Olha aí,
ele é um dos missionários com várias atividades. Está vendo o crachá dele aqui, ó? Dá uma olhada no crachá dele. Ele está a serviço. Ele está ministrando. Onde é que está a mulher dele? Está aí, ó. Onde é que está a filhinha dele? Está aí, ó. Ensinando pelo caminho. Enquanto você está fazendo as tuas atividades, vai ensinando para o teu filho. Vai mostrando para ele. Mais um toque, irmão. Sobrou quem? Roberval e Nelly, casados há 42 anos. Irmãos, nesses 42 anos de casado, eu nunca separei da minha esposa. Nós tivemos todos os problemas que todos os casais têm. Só tem um problema que nós não tivemos, que foi um acordo que nós fizemos antes de casar. Não haveria traição entre nós dois. Eu falei para ela, eu não tenho estrutura emocional para conviver com você depois de uma traição. Perdoar uma traição é uma coisa, porque Deus disse que nós temos que perdoar, senão nós não seremos perdoados. Mas eu não tinha condições emocionais de conviver com uma mulher que me traísse. Mas eu falei para ela, você também não vai precisar me perdoar uma traição. Porque eu sabia que o Espírito Santo nos dá força suficiente, porque ele diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Junto com a provação, ele vos dará livramento, de modo que você vai poder suportar. Eu falei com base nesse versículo, eu suportarei tudo que vem pela frente, eu não vou te trair. Então, nesses 42 anos, nunca houve traição entre nós nunca separamos, e os nossos 4 filhos, todos nunca separaram e não tem traição entre eles. Tá? Porque o Espírito Santo que habita em mim, habita neles também, habita nas esposas deles, e nos dá a vitória sobre a nossa carne. Dá mais um toque. Noé, o meu herói bíblico. Noé, ele diz o seguinte: irmãos, esse versículo me chamou a atenção. Entra na arca você e toda a tua família. Agora, se você olhar aqui em Gênesis 5:30, diz o seguinte: e viveu Lameque, que é o pai de Noé, depois que gerou a Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. Mas isso aí era a família do pai de Noé, não era dele. Irmãos, nenhum dos filhos de Lameque, irmãos de Noé, se salvaram. Nenhum. Você sabe o que é isso? Nenhum dos irmãos dele, nenhum sobrinho, ninguém. Você sabe o que é isso? Ele focou na família dele. Você sabe o que é a tua família? A tua família é a tua mulher e teus filhos. O resto é a família do teu pai. Entendeu? Você sabe o que é isso? É problema do teu pai e da tua mãe, meu irmão. A tua família é a tua mulher e teus filhos. Os teus irmãos é da família do teu pai, é problema do teu pai. Dá mais um toque. Você tem que focar na missão. Qual é a tua missão? Salvar a tua família. Foca na missão, teus filhos. A tua missão é teus filhos.
teus filhos. Foco na missão. Olha, os meus 4 aí, ó, minha esposa, todo mundo salvo. Dá mais um toque. Pessoal, como eu falei para vocês, quem me conhece é meus filhos. Eu fiquei muito agradecido ao pastor Igor, viu, pastor? Quando você me convidou, eu fiquei, meu Deus, como eu ia dizer não? Como eu ia dizer não? Porque para mim é um privilégio eu falar da misericórdia de Deus na minha vida. É um privilégio. Quando o pastor Igor perguntou, pastor, você pode ir lá falar da evangelização da família? Pô, é um privilégio. Agora, eu quero, nesse momento, vocês ouçam os meus 4 filhos. Dá um toque aí, irmão. Qual a importância do meu pai na minha conversão e na minha santificação? Na minha conversão, eu não lembro muito, porque como eu sou filha de pastor, eu sempre cresci ouvindo a palavra, então eu não percebi a influência que com certeza ele já me influenciava o tempo todo. Mas na minha santificação eu lembro muito bem, eu lembro de momentos chaves na minha adolescência, na minha pré-adolescência, quando eu estava no início da minha juventude, aonde meu pai, ele sempre ele usava a palavra de Deus no nosso dia a dia. Então, às vezes a gente estava na praia, por exemplo, e ele falava sobre a casa que estava sobre a areia, né? A casa que estava na rocha. Então, ele sempre usava muito o nosso dia a dia, o que a gente estava fazendo, para ele poder estar aplicando a palavra de uma forma mais assertiva, né, no coração da criança. E eu nunca percebi isso, né? Por exemplo, a gente fez muitos devocionais em família, onde a gente precisava ler o capítulo do dia e aí escolher um versículo e falar o porquê da importância desse versículo, né? E hoje eu faço isso com meu filho, né? Eu falo, vamos estudar um pouco sobre Provérbios. Ele adora, porque ele fala assim, Provérbios é o livro que vai me ensinar como viver. Então isso eu aprendi com meu pai e hoje eu estou aplicando. Então com certeza, o meu pai teve uma grande influência, né? Na minha conversão, claro, porque naturalmente eu fui entendendo e um dia o Espírito Santo me tocou e eu entreguei minha vida a Cristo, mas na minha santificação, com o passar do tempo, eu fui percebendo ainda mais, né, como essa influência foi positiva, como o dia a dia, eu lembro de coisas do dia a dia que ele sempre conversou com a gente, né, eu lembro das noites que a gente fazia devocional em família, eu também lembro, então foi muito marcante. Obrigada, Pai. Graça e paz, meus irmãos. Quero começar esse vídeo com uma pergunta. Com quantos anos você acha que uma criança tem capacidade de discernir, né, de tomar uma decisão para a sua salvação? Eu acho que a gente não tem esse parâmetro, né? Não dá para a gente saber. Mas uma das coisas que eu preciso agradecer aos meus pais é porque, por eu ter nascido num berço cristão, eles não menosprezaram, né, a importância da compreensão sobre a história de Cristo desde a minha pequena infância. Então inclusive, foi na salinha do Ministério Infantil que eu entreguei a minha vida a Cristo. Então, se você é do Ministério Infantil, que Deus abençoe a sua vida, não desanime, saiba que você é muito importante na vida das crianças, da igreja, da comunidade. Continue fazendo apelo, conte a historinha, não se intimide, não pense que as crianças não absorvem, não compreendem. Foi com 4 anos que eu ouvi a história sobre a crucificação de Cristo. E a professora explicou por que Jesus morreu, por que ele ressuscitou para nos salvar, e que quem tomasse essa decisão teria acesso à salvação e iria para o céu. Perguntou quem gostaria de tomar essa decisão, e eu tomei. Eu disse, eu quero ser salvo, quero ir para o céu. Então, de uma maneira lúdica, mas precisa,
né? Naquele momento eu tomei a decisão por Cristo, o Espírito Santo começou a habitar na minha vida. E eu costumo refletir o seguinte, eu acho que Deus me resgatou logo cedo, né? Porque a obra santificadora na minha vida tinha que ser muito grande, né? Eu acho que o trabalho do Espírito Santo na minha vida seria muito grande, senão ia dar ruim, tinha que começar logo cedo. Então, graças a Deus pelos meus pais, que eles entenderam e não menosprezaram a importância do contato com Cristo desde a primeira infância. Se você é pai, provavelmente você já se deparou com uma cena engraçada do seu filho tentando imitar você, né? Ou seu filho, sua filha tentando imitar sua mãe. Isso é algo esperado, algo natural. As crianças têm contato com a gente e elas querem imitar a gente de alguma maneira, né? Mas será que você tem a consciência disso, né? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque o apóstolo Paulo, ele olhava para os seus filhos na fé e dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, eu acho que essa postura eu vi no meu pai, né? Não estou dizendo que ele foi perfeito, meu pai é ser humano como qualquer um. O Espírito Santo está atuando na obra santificadora dele também. Mas ele tinha essa consciência. Então, quando ele queria tocar em assuntos de tensão, assuntos comportamentais, algumas coisas que eu estava questionando, uma das frases que eu mais ouvi ele falar era: você já me viu fazendo isso? Né? Então ele trazia essa reflexão. E se eu não faço é porque isso não é correto. Se eu não faço porque não é uma conduta esperada. Então ele sempre chamou para ele essa responsabilidade. Não negou que tinha falhas, mas buscava ser exemplo para que a gente pudesse caminhar, né? O mesmo caminho dele e ter alguém para imitar. Essa é um desafio que eu tenho para mim, eu acho que espero que você tenha também, não só na família, mas principalmente, porque nossos filhos vão imitar a gente, quer a gente queira ou não, quer a gente esteja imitando a Cristo ou não, e espero que você esteja imitando a Cristo. Então, Deus abençoe e obrigado pela oportunidade de tomar um pouquinho do seu tempo e compartilhar um pouco da minha vida. Um abraço. Olá, igreja, tudo bem? Meu nome é Nilber, eu sou aí o penúltimo filho do pastor Roberval e da Nelly. E, gente, eu queria dizer para vocês o quanto foi importante na nossa mais tenra infância a gente ter sido discipulado pelos nossos pais. Lembro demais de coisas assim que são casuais e que para mim era casual, mas que eu acho que fez muita diferença. Por exemplo, meu pai pedindo para a gente ler o capítulo de Provérbios do dia, né? Hoje é dia 3, então vocês vão ler Provérbios 3. E depois a gente poder conversar, cada um trazer o versículo que mais gostou. Isso foi moldando o nosso caráter, a nossa forma de olhar para a palavra de Deus. E também a gente poder orar juntos como família. Lembro demais disso. Nós tendo tempo juntos, sentado, orando, depois de falar um pouco da palavra de Deus. Todo mundo orava. E aí meu pai falava: pronto, vamos lá, cada um para sua cama. E a gente ia dormir. Então isso, eu muito novo tenho essas lembranças. E conforme a gente foi crescendo, a gente foi também podendo bater um papo um pouco mais cabeça. A gente foi conversando. E meu pai sempre mostrando o que a palavra de Deus dizia. O Senhor Jesus Cristo chegou na minha vida, me resgatou, a graça dele foi derramada na minha vida. E a partir daí, o processo de santificação também veio a partir de ajudas, conversas e vivências de olhar como meu pai vivia, como ele agia com pessoas. Isso sempre mudou o meu coração e a forma de olhar também para as pessoas. Meu pai sempre foi um cara muito amoroso, pegava as pessoas e tratava como realmente a pessoa mais importante daquele momento e trazia e abraçava. E isso tem me ajudado, inclusive hoje, eu sendo pastor de jovens aqui em Mauá, consigo olhar para as pessoas também e falar: eu preciso demonstrar aquele amor que meu pai demonstrava quando ele estava pastoreando ali as igrejas, quando eu era mais novo. Então assim, meu pai e minha mãe ainda tem sido de grande ajuda da parte de Deus para o nosso movimento espiritual aqui dentro da minha casa. Hoje eu tenho feito a mesma coisa com as minhas filhas, tenho orado, tenho conversado sobre a palavra de Deus, tenho decorado versículos
Isso tudo eu aprendi com meu pai. Então, glória a Deus pela vida do meu pai, glória a Deus também porque o Senhor me resgatou e me deu a oportunidade de amar o Deus que o meu pai ama e servir o Deus que o meu pai serve. Deus abençoe vocês, bom culto. A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Railber, eu sou missionário aqui no Palavra da Vida e sou casado com a Kelly e nós fomos abençoados com uma menina agora em abril e bênção de Deus. Meus irmãos, meus pais sempre foram pessoas que dedicaram a vida deles à obra do Senhor e eles foram um instrumento muito grande nas mãos do Senhor. E eu lembro do meu pai várias vezes estar fazendo devocional com a minha mãe na sala. De manhã eu acordava, eu olhava para eles estavam fazendo devocional. Isso foi muito marcante em minha vida. Também lembro do meu pai sempre estudando a palavra do Senhor no quarto dele com a porta aberta. E eu olhava para ele e ele debruçado em cima da Bíblia. Isso era muito marcante, foi muito marcante, né? E também meu pai, ele tinha o hábito de estar sempre caminhando com a gente, sempre instruindo a gente nos caminhos do Senhor a todo momento. A minha mãe era professora da EBD, sempre de olho na gente. Em tudo que a gente fazia, se a gente errava, minha mãe e meus pais chegavam com a gente para disciplinar. Eles conversavam antes, falavam: olha, você fez isso, aquilo de errado, isso foi pecado contra o Senhor, e aí disciplina. Então isso foi muito marcante nas nossas vidas. Eu entreguei a minha vida a partir em um culto onde meu pai estava pregando e eu estava prestando atenção, e depois fui lá conversar com meu pai, falando que eu queria entregar a minha vida ao Senhor, e depois daquilo foi um crescimento em santidade, onde meus pais puderam estar caminhando sempre comigo, mostrando a palavra do Senhor. Isso é muito importante para todos os pais estarem com os filhos, caminhando com eles, mostrando o que é certo segundo a palavra do Senhor e não segundo a sua mente. E eu quero passar isso também para Ariel. Não quero ser egoísta, não quero ir para o céu sozinho, mas quero que a minha filha também entregue a vida dela ao Senhor. E esse é um das nossas orações. Então, se você é pai, se você é tio, se você é avô, você consegue fazer a diferença sendo instrumentos nas mãos do Senhor, instruindo o filho, o sobrinho, a netinha nos caminhos do Senhor e mostrando sempre o que é certo segundo a palavra do Senhor. Então, meu pai fez uma diferença muito grande na minha vida e eu quero fazer diferença na vida da minha filha e também na vida de outros. Esse é um dos motivos que eu sou missionário. Deus abençoe vocês e que vocês abracem a causa do Evangelho. Agora, eu e Nelly, todas as noites nós oramos pela salvação da nossa descendência. Mas quem tem que agir na salvação deles são os pais. E eu acredito que vocês viram que todos eles disseram a mesma coisa: estou fazendo com os meus filhos. Estou fazendo com os meus filhos, porque foi assim que papai e mamãe fez e deu certo na minha vida.
pela experiência que eles tiveram de salvação, e todos eles, Elber aceitou a Cristo com 4 anos de idade. O Railber, eu acho que ele tinha mais ou menos de 5 para 6 anos. Tá? E aí o que acontece? Essa criança, né, na mais tenra idade, ela entende. Aí o que vai acontecer é o seguinte: toda vez que tiver algo importante na igreja precisa aceitar, eu quero aceitar Jesus. Então, ele vai aceitar Jesus até uns 11, 12 anos. Mas é porque ele quer, não, eu quero isso para mim, eu quero. Nós temos experiência do Elber, pequenininho, mais ou menos com 5 anos, trazendo o coleguinha, mamãe, fala para o meu colega aqui, se ele continuar assim, ele vai para o inferno, eu já falei para ele lá. Explica aqui para ele como é. Aí, Nelly explicava para o coleguinha deles lá como era que ia para o céu. Aí eu não quero ir para o céu também, entendeu? Então, desde a mais tenra idade que esses meninos. Agora o que acontece? Nilber, Elber, Livane e Railber trazendo colegas da universidade para dentro da nossa casa, que era o nosso pequeno grupo, e salvando, porque eles começaram na mais tenra idade. Lá em Cambuí, nós tínhamos um pequeno grupo de universitários na nossa casa. Sabe que hora começava esse pequeno grupo? 11 horas da noite de sexta-feira. Entendeu? 11 horas da noite, Nilber e Railber estavam chegando da universidade e trazendo os amigos. E rolava lá até 1, 2 horas, eles dormiam dentro de casa. Quem tinha carro ia para casa, quem não tinha, pernoitava e ia no dia seguinte, dentro da nossa casa. Mas quando é que isso começou? Na mais tenra idade. Na mais tenra idade, a partir de 4, 5 anos. Tá? Esta é a hora de você evangelizar o teu filho, salva o teu filho. E a partir daí, a coisa sai. A minha oração diária: Jesus Cristo, como me salvaste, salva a minha descendência. Porque tudo que eu posso fazer pela minha descendência agora é continuar orando e pedindo. Dá mais um toque aí, irmão. A tua casa é o teu campo missionário. Tá? Agora eu estou falando com você, que tem filhos. A tua casa é o teu campo missionário. Não queira ir para canto nenhum evangelizar ninguém, esquecendo o teu filho. E outra coisa, marido, a tua esposa é responsabilidade tua, a santificação dela é você. Então, lembra, o casal, a tua casa é o teu campo missionário. Agora, você cumpriu a missão dentro de casa, aí sai, vai evangelizar os outros. Vai. Mas primeiro, cuida dos teus filhos. Cuida da salvação da tua casa. A partir do momento que você tiver os teus filhos salvos, aí sim, aí vai para fora. Mas enquanto os teus filhos, na idade da razão, não tiver a salvação, não vai para canto nenhum. Como é que tu vai querer salvar o filho dos outros com o teu perdido dentro de casa? Que história é essa? Aí perguntaram para Jesus: Jesus, quais o principal dos mandamentos? Ele falou: é 2. Só tem 2. Em 2 tu resume tudo. Ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o entendimento. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a felicidade que eu tenho, que eu tive da minha salvação, eu quero para todo mundo. Mas eu queria primeiro para os meus filhos. Aquele medo que eu tinha de ir para o inferno, imagina se eu estava vendo que o meu filho ia para o inferno. Então, qual é o meu desafio que eu estou trazendo para você? Salva teus filhos. Às vezes,
Eu armo uma rede lá no quintal de casa, entre duas árvores, eu armo uma rede lá, aí eu deito naquela rede, fico lembrando dos meus filhos. Aí eu fico pensando, estou eu aqui deitado na rede, olha, fazendo nada. Mas tem 4 pregando. Eu deitado dentro da rede, 4 pregando por aí. Entendeu? Por quê? Porque os meus filhos são todos pregadores. Está todo mundo expandindo o reino de Deus. Volta só um slide, por favor. Está vendo aqui embaixo? 1 Coríntios 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo! Inclusive, cria o teu filho para a glória de Deus. Irmãos, o que eu estou fazendo hoje à noite aqui é glorificando o meu Salvador, o meu Senhor. Tudo que eu acabei de contar para vocês aqui foi a partir do momento que eu entreguei a minha vida para Jesus e que Ele tornou o Senhor da minha vida. Nada foi feito na força do meu braço, nem no meu intelecto, mas foi no poder do Espírito Santo, e Deus está sendo glorificado na minha família. Então, se você quer isso para você, ora a partir da salvação dos teus filhos. Quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, e vamos evangelizar o mundo a partir da nossa casa. Pastor Igor.